vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto extremamente importante para você, que é a aposentadoria. Ao longo dos meus anos de carreira como contador, eu observei que muitas pessoas simplesmente ignoram o seu futuro financeiro, mesmo aquelas que tentam se preocupar, elas acabam delegando essa responsabilidade de se preocupar para outras pessoas que muitas vezes sabem menos do que deveriam. A cada ano que passa, a conta da aposentadoria não fecha e os juros negativos estão corroendo as suas economias, como que um câncer vai matando lentamente a pessoa, ou já um parasita que vai destruindo o seu hospedeiro. Meu nome é André e nesse vídeo eu vou mostrar como você pode salvar o seu futuro financeiro. Vou apresentar dados que revelam como você foi enganado por anos, mantendo você informado sobre a verdadeira natureza do nosso sistema econômico. Também vou mostrar como se proteger e garantir a aposentadoria de forma tranquila. Vamos lá. Imagina uma pirâmide onde os que estão no topo são sustentados pelos que estão na base. Agora, substitua essa pirâmide por um esquema de aposentadoria onde os trabalhadores ativos de hoje pagam para os aposentados de hoje. É assim que o INSS funciona. A parte da contribuição, todo mês, uma parte do salário dos trabalhadores é descontada e vai para o INSS. Esse dinheiro ele é arrecadado e é usado para pagar as aposentadorias e benefícios dos aposentados atuais. E o novo ciclo é o quê? Os trabalhadores de hoje contribuem, vão se aposentar no futuro e quem está trabalhando nessa época vai financiar as suas aposentadorias. E é aí que é o problema. Para entender melhor como que essa pirâmide é feita, vamos comparar com um esquema de pirâmide financeira. Novos entrantes. Em uma pirâmide, os novos participantes pagam os lucros dos antigos. No INSS, os novos trabalhadores, o que estão na base da pirâmide, pagam as aposentadorias dos que já estão aposentados, estão no topo da pirâmide. E esse processo ele não tem sustentabilidade. Um esquema de pirâmide ele colapsa quando não há novos participantes suficientes para sustentar os antigos. O INSS ele enfrenta um problema similar. Se o número de trabalhadores ativos diminui e o número de aposentados aumenta, o sistema ele fica insustentável. Aí tem o caso da dependência. Em ambos os casos, a viabilidade depende de uma base crescente de contribuintes. E qual é o problema do INSS? O envelhecimento da população, principalmente. A população brasileira está envelhecendo. Isso significa que teremos mais aposentados e menos trabalhadores ativos para contribuir. Aí depois tem o caso do desemprego e a informalidade. O desemprego e a informalidade crescente, menos pessoas também contribuem para o INSS. Então, a gente tem um déficit com menos contribuições e mais benefícios para pagar. O INSS ele entra em déficit. Isso significa que o governo tem que cobrir a diferença, muitas vezes aumentando impostos ou cortando outros gastos. Vamos complicar agora. Vamos para a bomba relógio do INSS. Agora você vai entender um pouco mais. Para deixar tudo bem claro, vamos seguir um passo a passo para você poder entender. Nas imagens que eu vou te mostrar agora são de dados oficiais do governo e recentes, tá? Vamos entender o cenário agora do Brasil. O Brasil ele tem 8,5 milhões de desempregados, são 7,8%. Desemprego ainda é uma questão significativa. Muitos acabam na informalidade também, o que não contribui para o INSS. Olha só, eu entendo perfeitamente a situação da galera que está na informalidade. Afinal, quem quer dar duro para ver o governo meter a mão no seu dinheiro com esses impostos altíssimos, além do que já está tendo aí? Ninguém quer ficar contribuindo com o INSS. As pessoas pensam no curto prazo e também sabe que isso aí é um esquema de pirâmide. E com esse governo Lula ainda, a coisa só piora, porque é o seguinte, a cada dia tem mais imposto para pagar e o dinheiro que já é curto fica ainda mais apertado. Aí a pessoa pensa, vou destinar o meu dinheiro para sustentar os vagabundos do governo ou eu vou usar para pagar as minhas contas e botar comida na mesa? É natural que a galera prefira usar o dinheiro agora para resolver os problemas imediatos do que contribuir com um sistema que parece mais um roubo institucionalizado, que é essa pirâmide previdenciária. Além disso, as novas gerações não querem mais ser escravas de emprego CLT, ralando pra caramba e ganhando uma miséria. Hoje, muita gente prefere trabalhar por conta própria, fazer o seu corre e tentar sobreviver nesse bostil que é o Brasil. Trabalhar como autônomo ou freelance parece uma saída mais digna e muitas vezes mais lucrativa do que ficar preso a um sistema que só te explora e não te dá retorno. Afinal, a vida aqui é difícil e cada centavo conta. Por sua vez, eu também entendo o lado do empresário brasileiro, que tem as condições mais adversas possíveis. Esses vagabundos do governo, do legislativo e os parasitas do judiciário só pioram a insegurança jurídica do país com uma alta carga tributária e uma legislação trabalhista ultrapassada. Isso cria mecanismo de incentivo para o empregado ser vagabundo, que só dá prejuízo para as empresas, com suas safadezas defendidas pelo papai Estado.
o Estado literalmente faz aquela velha estratégia de guerra, dividir para conquistar, enquanto eles enchem o bolso do nosso dinheiro roubado na forma de imposto. Então a gente tem a situação depois de criação de empregos formais que desacelera. O crescimento de apenas 3% em 2023 indica uma dificuldade em gerar empregos formais. Quem vai ser maluco de querer investir abrindo a empresa num ambiente tão desfavorável? Esse governo do Lula, ele só está ferrando mais ainda a situação. Tanta insegurança jurídica, impostos nas alturas e uma legislação trabalhista que só favorece a vagabundagem. Quem tem coragem de abrir uma empresa aqui no Brasil? O empresário fica com medo de investir, porque, sabe, o Estado está sempre pronto para poder meter a mão e atrapalhar o negócio da pessoa. É um cenário de total desmotivação para quem quer empreender e gerar empregos formais. Com isso, a informalidade só vai aumentar, menos gente contribuindo para a Previdência. Aí depois a gente tem outro ponto, que é o envelhecimento da população. 10,9% da população brasileira que tem 65 anos ou mais. É um aumento de idosos, mais gastos com a aposentadoria, menos jovens contribuindo por sua vez. Cara, a situação é a seguinte: a população brasileira está envelhecendo rapidinho. Hoje, 10,9% dos brasileiros têm essa idade de 65 ou mais. Isso significa que mais gente aposentada e, consequentemente, mais dinheiro saindo do caixa do INSS para poder pagar as aposentadorias. Só que, ao mesmo tempo, a quantidade de jovens que entram no mercado de trabalho para contribuir só está diminuindo. A coisa fica ainda pior. Isso por causa da queda da natalidade. De acordo com os dados do IBGE, o Brasil registrou em 2022 o menor número de nascimento desde 1974. Foram 2.542.298 nascimentos, uma queda de 3,5% em relação a 2021 e de 11,4% em comparação com a média de 2010 a 2019. Ou seja, cada vez nascem menos crianças, o que significa menos futuros contribuintes para o sistema. Isso, eu vou colocar fontes de tudo na descrição e no comentário fixado. A queda da natalidade, vamos lá. Em 2022, o Brasil teve a menor taxa de natalidade em décadas e a média de filhos por mulher caiu para 1,65 em 2020. Uma redução significativa em comparação com os anos 60, quando a média era de 6 filhos por mulher. A galera tá tendo menos filhos por motivos diferentes, mas principalmente por mais acesso à educação, maior participação das mulheres no mercado de trabalho e a busca por melhores condições de vida. Isso é ótimo do ponto de vista social, mas complica a previdência, que depende de uma base grande de jovens trabalhadores para sustentar os mais velhos. E aí a gente tem já o rombo da previdência. Cara, o rombo da previdência pode atingir 25,5 trilhões até 2100. Isso aí é um déficit crescente que está necessitando cada vez mais aportes do governo. Se liga, o déficit da previdência, ele pode parecer algo lá para o futuro distante, tipo 2100, que é o caso. Mas a real é que essa situação já está impactando na nossa vida bem antes disso. Vamos entender como que isso acontece. Aumento de impostos impacta dessa forma. O déficit crescendo, o governo ele é preciso de mais dinheiro para poder cobrir esse buraco. E de onde vem esse dinheiro? Do nosso bolso, claro. Isso significa que no curto prazo podemos ver aumentos de impostos. Já pensou? Quero dizer, tá vendo, né? Porque é isso que esse bandido que está na presidência e todos esses vagabundos já estão fazendo há um tempo. Estão aumentando impostos. Mais impostos sobre consumo, renda, propriedade. Tudo isso pesando no nosso dia a dia. E vai aumentar cada vez mais. Depois a gente tem o outro impacto, que é a redução dos benefícios. Outra saída que o governo encontra para poder reduzir os benefícios previdenciários. Isso já está acontecendo. Não jogaram nem para a próxima década. Quem está perto de se aposentar ou já aposentado pode ver o seu benefício reduzido ou congelado. E isso impacta diretamente o poder de compra e na qualidade de vida da pessoa. Depois a gente tem o outro impacto acontecendo, endividamento público. Para cobrir o déficit, o governo ele pode aumentar a sua dívida. E uma dívida pública alta significa mais juros sendo pagos, menos investimentos em áreas essenciais como saúde, educação e segurança. Lembre-se, esse vagabundo na presidência, ele está liberando bilhões e bilhões toda hora para o judiciário e o legislativo e também para empresários piratas amigos do rei, junto com ditaduras na forma de crédito do BNDES. Crédito ainda bem abaixo do que deveria ser praticado. Isso afeta a vida de todo mundo hoje e vai piorar muito rápido, meu amigo. Também temos a inflação. Se o governo ele começa a imprimir dinheiro para cobrir esses déficits, que é o aumento da base monetária, que é o que ele já está fazendo, vem a inflação, ela dispara, que é o que está acontecendo
acontecendo, ou você não está vendo o preço de tudo aumentar. E a gente sabe que a inflação corrói o poder de compra, impacta no preço dos alimentos, combustíveis, aluguel, enfim, tudo que a gente precisa para poder viver. Depois, uma outra consequência do rombo da Previdência são as reformas precipitadas. Com o buraco aumentando, o governo ele é forçado a fazer reformas previdenciárias urgentes e impopulares. Bolsonaro mal fez a reforma, deixando muita coisa de fora que deveria ter entrado por causa de pressão política da época, e já está sendo necessário fazer uma outra reforma para essa pirâmide do INSS não explodir agora. Isso pode significar aumentar a idade mínima para aposentadoria, aumentar o tempo de contribuição ou mesmo reduzir o valor das aposentadorias. Essas mudanças aí podem pegar muita gente de surpresa e complicar ainda mais a situação de quem já está planejando se aposentar. Resumindo isso tudo, o déficit da Previdência é uma bomba relógio que vai explodir muito antes de 2100. A gente já está sentindo os efeitos, aumentando os impostos, a redução dos benefícios, mais endividamento, inflação e reformas urgentes. Por isso, é essencial você pensar em alternativas que eu vou te passar aqui para o caos que é inexorável nos próximos anos, como o Bitcoin, que oferece uma forma de proteger o nosso dinheiro e garantir uma aposentadoria mais segura e independente. Mas calma que eu vou explicar tudo a respeito da questão do Bitcoin, eliminando todos os ruídos que você já viu, e qualquer dúvida você vai me perguntar nos comentários que eu vou orientar. Vamos lá. Muita gente fala a questão do Bitcoin de ser volátil. Diz assim, ó, Bitcoin é muito volátil, o preço sobe e desce demais. É arriscado demais colocar o dinheiro nisso. Mas deixa eu explicar o que muita gente não explica. É verdade que o preço do Bitcoin varia bastante, mas mesmo assim ele ainda ganha de todos os ativos financeiros de renda fixa e renda variável. Eu vou mostrar em números. Olha só os números, que é isso que é importante. Se você tivesse investido R$1.000 em Bitcoin em 2010, hoje teria mais de 300 milhões de reais. Isso mesmo, mais de 300 mil vezes o valor inicial. Isso mostra como ele tem se valorizado ao longo do tempo. Aí a gente tem a questão da estratégia de DCA. A melhor maneira de lidar com volatilidade é usando estratégia DCA, ou seja, comprando um pouquinho do Bitcoin todo mês, independente do preço. Isso ajuda a evitar o risco de comprar tudo de uma vez quando o preço está alto. Imagina você que decide investir R$100 por mês em Bitcoin. Mesmo com as variações do preço, ao longo do tempo, você vai acumulando Bitcoin e aproveitando tanto as quedas quanto as subidas do preço. Vamos para um exemplo prático. Vamos dizer que você começou a fazer isso há 5 anos. Durante esse tempo, o preço do Bitcoin subiu e desceu várias vezes. No final, você provavelmente teria acumulado mais Bitcoin e visto uma valorização significativa no seu investimento. A valorização do longo prazo é importantíssimo. Desde a sua criação, o Bitcoin ele tem se mostrado uma tendência de valorização incrível. E o DCA é a estratégia para você poder investir todos os meses. É o aporte que você vai fazendo na Previdência para poder diminuir os riscos da volatilidade. Você tem que pensar que o Bitcoin é para uma visão de longo prazo, para uma aposentadoria. Assim você compra tanto quanto está barato e também quando está caro, aproveitando a média de preços. Essa estratégia é simples, pode ser usada por qualquer um, até por quem não tem muito dinheiro para investir de uma vez. A ideia é pensar no longo prazo e não se preocupar tanto com oscilações de curto prazo do mercado. Daí você pode estar questionando o seguinte: beleza, André, o Bitcoin já valorizou muito, mas será que ele vai continuar subindo? Bom, com a situação econômica dos governos pelo mundo afora se agravando, especialmente com os juros negativos, o cenário está cada vez mais favorável para o Bitcoin. Quando os bancos centrais diminuem os juros, muitas vezes até para abaixo de zero, como foi o caso aí por vários anos mundo afora, eles estão basicamente dizendo que guardar dinheiro no banco vai te fazer perder grana com o tempo. Isso faz a galera procurar alternativas melhores para investir, e o Bitcoin ele se torna uma escolha natural pela sua escassez e o potencial de valorização que eu vou explicar mais à frente. Em janeiro de 2024, a SEC dos Estados Unidos, que é a CVM dos Estados Unidos, aprovou 11 ETF de Bitcoin, incluindo de grandes nomes como BlackRock e Fidelity, o que é uma baita notícia. Isso significa que fundos bilionários e trilionários agora podem investir em Bitcoin de forma simples e regulamentada. Quando esses investidores institucionais, como fundos de pensão e grandes empresas, começam a colocar dinheiro no Bitcoin, a demanda aumenta muito e com a oferta limitada, o preço tende a subir exponencialmente. Mas calma, antes de você achar que ETF é atrativo, ter ETF de Bitcoin não significa que
que você terá o Bitcoin, ou seja, você não terá posse dos seus Bitcoins, logo terá uma quantidade infinitamente inferior ao rendimento real na valorização exponencial que o Bitcoin terá nos próximos meses e anos. Então, não faça a bobeira de dar mais dinheiro para esses fundos que são bilionários e trilionários, quando você pode ser o seu próprio fundo. Eu vou ensinar tudo para você mais adiante. Tem a questão do halving de 2024, eu vou te explicar. Em 19 de abril de 2024, aconteceu o mais recente halving do Bitcoin. Mas o que é isso? Vamos lá. O halving é um evento que acontece aproximadamente a cada 4 anos, no qual a recompensa por minerar novos blocos do Bitcoin é cortada pela metade. Isso significa que os mineradores ganham menos Bitcoin por seu trabalho, o que reduz, economicamente falando, a oferta de novos Bitcoins no mercado. Menos oferta com a mesma ou maior demanda, que é o caso, a demanda ela só aumenta, leva a um aumento do preço. Isso é a escassez positiva que tende a valorizar o preço do Bitcoin. Aí a gente tem a oportunidade de valorização com a combinação dos juros negativos, a entrada massiva de capital através dos ETFs, mostrando que eles confiam no Bitcoin, o Bitcoin é um ativo seguro e tudo mais, mas o evento do halving cria um ambiente extremamente favorável para a valorização do Bitcoin. Depois, muita gente que não conhece questiona porque ouviu falar o seguinte: Bitcoin ele não tem lastro, não é como o ouro ou o dólar. Então, olha só, a maioria das moedas atuais, como o real e o dólar, também não tem lastro em ouro. Elas são baseadas na confiança do governo que as emite. O Bitcoin, por outro lado, é baseado em tecnologia e matemática. O que dá valor ao Bitcoin é a confiança e a adoção das pessoas, que a cada dia é maior, na medida que as pessoas vão se educando para conceitos econômicos, como você está fazendo aqui nesse vídeo e nesse canal. Além disso, a oferta limitada de 21 milhões de Bitcoins cria uma escassez, o que ajuda a manter o seu valor. Enquanto o governo cria moeda do nada, que causa perda do poder de compra, o Bitcoin ele não vai criar mais nenhuma moeda. E é isso, 21 milhões e acabou. Com essa escassez do Bitcoin, nessa natureza deflacionária, ele só irá valorizar com o passar do tempo. Muita gente fala também que Bitcoin ele é usado por criminosos para lavagem de dinheiro e atividades ilegais. Cara, isso é um mito. Na real, estudos mostram que uma pequena porcentagem de transações de Bitcoin é usada para fins ilícitos. A maioria das atividades criminosas ainda é realizada com dinheiro em espécie. Além disso, todas as transações de Bitcoin são registradas em um livro público, o que torna ainda mais fácil de rastrear atividades suspeitas do que o dinheiro físico. É uma utopia também você pensar que as atividades ilegais vão cessar, ainda que tenha um controle total, como eles fazem parecer com o CBDC, que é o que está para ser implementado mundo afora nos próximos anos, pois o político ele vai continuar corrupto, o ladrão vai continuar ladrão, vai continuar roubando e por aí vai. O que vai acontecer é que a moeda de valor para troca das transações ilegais, ela vai se sofisticar com o tempo. Então, por exemplo, imagine que o Bitcoin nem seja usado pelos bandidos. Eles podem muito bem usar prata como moeda de troca ou, em última análise, até dívidas de favores a serem cumpridas a posteriori, tal como nossa antiga forma de trocas voluntárias da história humana, o escambo. Então, não caia nessa ilusão de que, com mais controle, menos crime no mundo. Isso é uma mentira e uma utopia de pessoas que não estão bem intencionadas para poder vender uma mentira, que é o controle do CBDC. Ou você quer ter aquele controle que nem tem na China para gastar o seu dinheiro. Depois a gente tem a narrativa do Bitcoin, que ele pode ser hackeado, que aí você pode perder o seu dinheiro. Bom, o lance da rede do Bitcoin em si, ela nunca foi hackeada. O que acontece é que algumas exchanges, que são como os bancos no mundo das criptomoedas, e juntamente com carteiras digitais, são alvo de hackers. Mas isso é como bancos sendo assaltados. O sistema bancário não é hackeado, mas um banco pode ser. A segurança do seu Bitcoin depende de você escolher uma carteira segura e usar práticas recomendadas como autenticação em 2 fatores e armazenamento em cold wallet, que são chamados de carteira fria, carteira offline, e a diversificação dessas cold wallets para não concentrar toda a sua riqueza em uma única carteira. Ou seja, você será o seu banco e você vai dividir a sua riqueza em diferentes cofres, que são as suas carteiras. E aí a gente tem também a questão, o Bitcoin ele não é regulamentado, que as pessoas falam, o governo pode proibir a qualquer momento. Bom, é verdade que a regulamentação ainda está se desenvolvendo por vários
países, mas assim, muitos países já estão criando regulamentos para poder integrar o Bitcoin de forma segura na economia. Proibir o Bitcoin é muito difícil porque é uma rede descentralizada. Isso não acontece. Mesmo que o governo tente proibir, ele ainda pode ser usado em outras partes do mundo. Além disso, regulamentações podem ajudar a proteger os investidores e aumentar a confiança no mercado de criptomoedas, coisa que já vem acontecendo com esses fundos trilionários, bilionários e milionários que estão entrando no mercado de Bitcoin. Eles estão meio que assinando o termo de confiança no ativo, sem contar as empresas que agora podem colocar o Bitcoin em seu balanço como um ativo digital. Então, meu caro, já passamos do ponto do não retorno do Bitcoin. O ponto do não retorno é isso, é um ponto a partir do qual o sistema se retroalimenta numa aceleração de valor da sua moeda de mentira, o real, o dólar, o euro e tantas outras moedas que valem cada vez menos até o momento que o sistema perde o controle da sua moeda, tendo que criar um novo sistema, ou seja, o Great Reset. Lembra disso? Lembra da onde você já ouviu falar esse termo Great Reset? Que a pessoa não vai ter nada e vai ser feliz? Isso porque ele sabe que o sistema vai colapsar em breve. Portanto, o Bitcoin é o nosso bote salva-vidas para o caos econômico que vai se instaurar quando que o sistema monetário colapsar. Os bancos centrais eles já estão acumulando ouro e o Banco Central americano já está estudando a possibilidade de atrelar o Bitcoin à sua moeda, o dólar. Então, o primeiro país que adotar essa política e atrelar o Bitcoin à sua moeda é a nação que vai dominar financeiramente o mundo nas próximas gerações. Esses fundos de investimento como a BlackRock e a Fidelity não entraram no Bitcoin à toa. Eles entraram pois mais do que os seus ativos financeiros vendidos de ETFs, eles serão as instituições que vão garantir o lastro da moeda ao Bitcoin para o primeiro governo que sair na frente. Então lembra que falei para você não comprar ETF de Bitcoin antes, que ele não é Bitcoin em si? Então, é para você comprar o Bitcoin direto para você por meio das exchanges centralizadas e descentralizadas, as DEX pelo P2P, pois em breve, quanto mais Bitcoin você tiver em suas carteiras, mais rico você e sua família vai ser por gerações. Afinal, o mundo inteiro vai estar se degladiando, querendo comprar Bitcoin, pois ele vai ser a nova moeda de dominância global. Veja, não sou eu que estou dizendo isso, são os fatos através do cenário que já se desenhou e está se desenrolando bem diante dos nossos olhos e ouvidos. Basta qualquer pessoa analisar tudo o que está acontecendo no mundo. Isso é para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, não para aquelas pessoas que ficam perdendo tempo com coisas inúteis. Por isso, você é uma pessoa extremamente privilegiada pelo fato de estar tendo conhecimento nesse momento. Não perca a chance única de você e sua família serem a nova nobreza das próximas gerações. A gente tem um caso que o Bitcoin diz o seguinte, os críticos, Bitcoin não gera renda como juros ou dividendos. Bom, isso é verdade, o Bitcoin ele não gera renda passiva diretamente, mas você pode ganhar, que é o caso, com a valorização do preço ao longo do tempo. Além disso, existem serviços e plataformas que permitem você ganhar juros sobre os seus Bitcoins emprestando ou usando em staking. É uma questão de estratégia de investimento. O staking é um processo onde você mantém uma certa quantidade de criptomoedas em uma carteira digital para poder apoiar a segurança e a operação de uma rede blockchain. Em troca, você recebe recompensas na forma de mais criptomoedas. Temos o caso que as pessoas falam bastante também, Bitcoin é muito complicado, eu não entendo como funciona. Cara, toda nova tecnologia parece complicada no começo. Lembra quando a internet começou? Parecia coisa de outro mundo. Hoje, todo mundo usa sem pensar. O básico do Bitcoin é fácil de entender. É uma moeda digital descentralizada. Para começar, você só precisa saber como comprar, armazenar e usar de forma segura. E tem muita informação e ferramentas disponíveis para te ajudar a aprender na internet. Mas de todo modo, aqui nesse canal eu vou te ensinar com tutoriais nos próximos vídeos para você poder aprender de forma prática o passo a passo, como comprar, vender e emprestar o seu Bitcoin. O Bitcoin ele tem suas críticas, mas muitas delas são baseadas em mitos ou falsos
falta de informação. Com a educação certa e a estratégia de longo prazo, o Bitcoin é a melhor opção de investimento, oferecendo liberdade financeira e proteção contra inflação e intervenção governamental. Eu não digo nem investimento propriamente dito, porque a gente fala bastante no termo técnico que é preservação de valor. Vamos comparar com outras coisas para você poder compreender ainda mais. O Bitcoin ele é extremamente transportável. Você pode enviar qualquer quantidade de Bitcoin para qualquer lugar do mundo em questão de minutos, apenas com acesso à internet. Não importa se você está enviando R$10 ou 10 milhões de reais em Bitcoin. A facilidade e a velocidade são as mesmas. Isso é algo que poucos ativos no mundo podem fazer. Comparação com outros ativos para você poder entender. O ouro, carregar grande quantidade de ouro é impraticável e perigoso. Imagine você carregar 1 quilo de ouro no bolso. Além disso, enviar ouro internacionalmente é complicado e caro devido a restrições legais e custo de transporte. O ouro pode perder valor com o tempo devido à inflação e às mudanças no mercado de commodities. Dinheiro espécie. Carregar grande quantia de dinheiro é perigoso e pode ser ilegal em muitos casos. Viajar com grandes somas de dinheiro em espécie é arriscado e sujeito a apreensões. Dinheiro espécie também perde valor com o tempo devido à inflação. A cada ano, o poder de compra do dinheiro diminui. Imóveis são o oposto de transportáveis. Você não pode mover uma casa ou um terreno. Além disso, vender imóveis pode levar meses ou anos e os custos associados são altos. São ativos ilíquidos. Ativos ilíquidos são aqueles que apresentam baixa liquidez e difícil de venda. Também perde valor. O valor dos imóveis podem variar significativamente com a base da economia local, a localização e outras variáveis que você fica suscetível e não controla. Além disso, eles requerem manutenção constante, o que implica custos adicionais. Não adianta nada você ter uma casa de 5 milhões de reais se você não consegue vender e também se você não consegue manter os custos de uma casa desse valor. Bitcoin não perde valor com o tempo. Uma das grandes vantagens do Bitcoin é a sua oferta limitada. Apenas 21 milhões de Bitcoin existirão, o que cria escassez natural. Diferente do dinheiro tradicional que os bancos podem imprimir mais, aumentando a inflação, o Bitcoin tem uma oferta fixa. O Bitcoin ele é frequentemente comparado ao ouro digital, que oferece uma proteção contra a inflação. Enquanto moedas tradicionais perdem valor com o tempo, especialmente em economias instáveis, o Bitcoin ele tende a se valorizar no longo prazo, exatamente por causa da sua escassez e da crescente demanda. Desde a sua criação em 2009, o Bitcoin tem se mostrado uma tendência de valorização a longo prazo. Mesmo com sua volatilidade, o valor do Bitcoin aumentou significativamente ao longo dos anos. Por exemplo, quem comprou Bitcoin em 2010 e segurou até hoje, virou um milionário. Mas aí você pode pensar, poxa, eu prefiro o ouro, eu conheço o ouro, então eu vou investir em ouro por ser mais fácil. E os bancos centrais também estão acumulando ouro. Mas aí eu digo, calma, pequeno gafanhoto, não é bem assim. Você não é o Banco Central. No ouro, existe políticas de preço do ouro, que é manipulação governamental, coisa que o Bitcoin não existe. Eu vou explicar melhor. Vamos lá. Para isso, deixa eu te explicar sobre um pouco da história do ouro, que é importantíssimo que você tenha um conhecimento. Padrão ouro e a Grande Depressão. Antes de 1933, o dólar americano ele era lastreado em ouro. Isso significa que você podia trocar dólares por ouro a uma taxa fixa. Durante a Grande Depressão, o presidente Franklin D. Roosevelt ele emitiu uma ordem executiva confiscando o ouro dos cidadãos americanos e proibindo a posse privada do ouro monetário. O governo ele comprou o ouro a $20,67 por onça e depois revalorizou a $35 por onça, ou seja, eles compraram barato para poder vender mais caro. Esse aumento no preço desvalorizou o dólar em relação ao ouro, mas as pessoas que haviam sido forçadas a vender o seu ouro ao governo não se beneficiaram dessa revalorização. Isso foi um golpe do próprio governo americano, mas não para por aí. O fim do padrão ouro em 71. Em 71, o presidente Richard Nixon ele acabou com a convertibilidade do dólar em ouro, um movimento conhecido como o choque Nixon. Isso significou o fim do padrão ouro e transformou o dólar em uma moeda fiduciária, ou seja, sem lastro em um ativo físico, aonde que uma nova moeda fiat, como o dólar, poderia ser criada do absoluto zero, causando mais inflação e perda do poder de compra, deixando as pessoas cada vez mais pobres. Após essa mudança, o preço do ouro ele foi liberado para flutuar no mercado. Inicialmente, isso causou uma alta no preço do ouro, mas também
também introduziu a volatilidade e a exposição à inflação. Isso ficou conhecido na expressão famosa que é "What the fuck did happen" em 1971, que é traduzido assim, que porra que aconteceu em 71, que é uma expressão bem conhecida lá na gringa. No caso, para poder explicar o contexto econômico e financeiro para apontar as mudanças drásticas que ocorreram após a decisão dos Estados Unidos de abandonar o padrão ouro de 71. E esse evento marcou o fim da conversibilidade direta do dólar e ouro, levando a uma série de consequências econômicas desastrosas para o país no longo prazo que ainda são debatidas até hoje, como eu estou fazendo aqui, e tantas outras pessoas debatem sobre isso. Desempenho histórico do ouro. Em 80, o preço do ouro atingiu um pico de $850 por onça durante uma crise de inflação. Ajustado pela inflação, isso seria cerca de $2.600 hoje. Nos anos 90, o preço do ouro caiu para menos de $300 por onça. Ajustado pela inflação, o valor real do ouro perdeu significativamente. Mesmo com o recente aumento nos preços do ouro, ele ainda não compensou completamente as perdas inflacionárias para quem manteve o ouro desde o auge de 1980. Daí a gente faz a comparação com o Bitcoin. Cara, o Bitcoin, diferente do ouro, ele é completamente transparente e descentralizado. Ninguém pode manipular o seu valor através de políticas governamentais. A oferta máxima dos 21 milhões de Bitcoin é conhecida e é imutável. O ouro, ele foi manipulado diversas vezes por governos, o que impactou negativamente quem possuía o ouro. Tem a questão da facilidade do transporte e do armazenamento. É muito fácil você transportar e armazenar o Bitcoin, enquanto pode levar milhões, bilhões de dólares em valor de Bitcoin no seu smartphone ou memorizar a chave privada. O ouro é difícil de transportar em grande quantidade e caro para armazenar com segurança. Tem a questão da proteção contra a inflação. O Bitcoin ele protege contra a inflação porque ele é deflacionário por natureza. Sua oferta limitada e a emissão reduzida a cada halving contribui para sua valorização. Enquanto que o ouro, por ser uma proteção tradicional contra a inflação, o ouro não conseguiu manter o seu valor real ajustado pela inflação ao longo do tempo. Exemplo prático para você poder entender. Se você tivesse comprado o ouro a $850 por onça em 80, ajustado pela inflação, você teria 2.600. Beleza. No entanto, o ouro atualmente é cerca de $1.800 por onça, o que significa uma perda de valor real ao longo do tempo. Enquanto que no Bitcoin, se você tivesse investido R$1.000 em Bitcoin em 2010, hoje você teria mais de 300 milhões de reais. Isso mostra uma valorização exponencial impulsionada pela transparência, oferta limitada e crescente adoção. E resumindo, você tem a manipulação governamental do governo que manipulou o preço do ouro várias vezes, impactando negativamente os seus detentores, enquanto que no Bitcoin ele oferece transparência, descentralização e facilidade de transporte e armazenamento, além da proteção contra a inflação, tornando uma reserva de valor mais atraente. E para fechar com chave de ouro, melhor, fechar com chave criptografada de Bitcoin, pois ele vale mais do que o ouro. Vamos fazer uma conclusão geral de tudo que eu passei aqui. INSS é uma pirâmide, pois ele funciona como uma pirâmide. Novos contribuintes sustentam os antigos. Problemas de sustentabilidade devido ao envelhecimento da população e desemprego. Riscos do déficit e a dependência de políticas governamentais. Ou seja, o INSS parece como uma pirâmide, funciona como uma pirâmide e vai causar os mesmos prejuízos ou até piores para um grande grupo de pessoas quando ele colapsar. Então, ele é de fato uma pirâmide. O Bitcoin, por sua vez, é autossuficiente, descentralizado. E claro, o Bitcoin tem um potencial de alta valorização nos próximos anos. A mensagem final que eu deixo é o seguinte: o INSS é como uma pirâmide onde novos contribuintes estão sustentando os antigos, mas enfrenta sérios problemas de sustentabilidade. Já o Bitcoin, ele oferece uma alternativa que é descentralizada, potencialmente mais lucrativa para poder garantir sua aposentadoria. Se liga nessa e começa a pensar fora da caixa. Qualquer dúvida, basta perguntar nos comentários que eu vou ter o prazer em te informar. E agora que você tomou nota desse conhecimento valiosíssimo, é uma obrigação moral compartilhar esse vídeo para outras pessoas no intuito delas, filhos e netos se salvarem frente ao caos econômico que se avizinha, ainda mais se você é uma pessoa religiosa e espiritualizada. Você não vai querer que outra pessoa se ferre por falta de informação que você poderia ter dado, né? No mais, eu vou deixar o link de tudo que eu mencionei aqui para fundamentar todas as questões. Qualquer dúvida é só perguntar. Valeu, abraços!